cantar pra tudo aqui ficar iluminado, iluminado, iluminar. Canta aí pra tudo aqui seguir iluminado, iluminado, pra que possa andar. Vem cantar pra tudo aqui ficar iluminado, iluminado, iluminar. Canta aí pra tudo aqui seguir iluminado, iluminado, pra que possa andar. Fazer o bem é sempre uma coisa dada, sem esperar nada, sem olhar a quem. Vamos sorrir pra não cair em cilada. Quem não ri de nada não sabe o que tem. O que fazer? Tudo é possível como um dia de sol. É jogar o anzol e esperar pra ver o que vem. Que venha a nós, voz de todo canto, num alento, guiado pelo vento, trazendo o melhor que tem. Vem cantar pra tudo aqui ficar iluminado, iluminado, iluminar. Canta aí pra tudo aqui seguir iluminado, iluminado, pra que possa andar. Vem cantar pra tudo aqui ficar iluminado, iluminado, iluminar. Canta aí pra tudo aqui seguir iluminado, iluminado, pra que possa andar. Vem cantar pra tudo aqui ficar iluminado, iluminado, iluminar. Canta aí pra tudo aqui seguir iluminado, iluminado. Boa tarde, boa noite. Estou mesmo feliz de estar aqui hoje com vocês. Eu lembro que meu pai falava muito uma brincadeiras, né? Que era, se eu tivesse que ir para um colégio católico, ele biáticos. Eu nunca ficar achando que religiões faziam algum sentido. Normalmente o amor do ser humano é um amor condicional, né? Porque ele ama ser. Se você, tipo a mamãe, né? Ela ama o filho se ele se portar bem, se ele não falar palavrão, se ele comer tudo, se ele tratar bem as visitas, se ele, né? Se ele estudar, se ele fizer os deveres de casa. Lá em cima não, é incondicional, não tem condições. Porque como lá em cima a energia é muito mais elevada, ela conhece as limitações do ser humano. Ela não fica exigindo, ela não fica querendo que o ser humano seja mais do que ele é. Nós somos duais e, como tal, nós temos energia iluminada dentro da gente e temos sombra dentro da gente. Por isso é natural que a gente fique patinando entre um e outro. E quando você medita, quando você faz a sua conexão, quando você encontra com essa luz imensa, que para mim, talvez por eu vir de um país católico, ele se apresenta como Jesus. Há 21 anos atrás, para mim, era muito claro isso. Hoje em dia, eu já vejo como uma grande luz, porque não tem... Por tudo que eu já vivi hoje, eu já subi o Monte Sinai no Egito, em que lá em cima foi quando aconteceu aquela história lá dos 10 mandamentos, e ele fala, mas eu também era esse. E aí me fala sobre Buda, e ele fala, mas eu também estava lá. Então, não é só Jesus, é a
luz. A luz que, quando toca em nós, faz um efeito de elevação de vibração e a gente nunca mais consegue ser o mesmo. Eu tenho muitos alunos que eu pergunto, você consegue ser a mesma pessoa que você era antes? E eles falam, não. Eu nem consigo conceber a pessoa que eu era antes. Porque esse amor, né, parece que nos coloca no nosso centro, parece que nos ativa a alma. E nessa vida que a gente vive, em que o ego é tão ativo e tão presente, a alma está gritando para conseguir aparecer, para conseguir se manifestar, para conseguir falar, para que a gente consiga ouvi-la. E uma das coisas que essa conexão com Jesus faz, ou com a grande luz, como você quiser chamar, na realidade, é semântica, não tem a mais pequena importância. O que ela faz com a gente é retirar a força do ego, que na realidade só quer nos proteger da dor, nos manter no ciclo de conforto. Por isso, quando o ego consegue sair, que é o que a luz nos ajuda a fazer, né? Que é retirar aquela sombra, aquela coisa pesada, a alma então consegue se manifestar. E é por isso que as pessoas, quando conseguem sentir a luz dele, ficam tão encantadas, porque é a parte delas iluminada que aparece. É como se a alma fosse acordada para conversar com a grande luz. Não é o ego. O ego não conversa com a grande luz, que ele não tem nem assunto, né? O que ele vai falar com a grande luz? Vai falar de quê? De dinheiro, de objetivos, de lutar, de foco, produtividade. E a grande luz não quer saber de nada disso, na realidade. Ela só quer amar, ela só quer o amor, porque é ele que transforma. Então, o tema desta celebração de hoje é a luz que transforma, porque ela, e vocês vão ver isso durante a sequência deste encontro, onde ela toca, ela transforma. Isso é absolutamente impressionante. Eu quero começar este encontro lendo uma mensagem que ele editou já há muito tempo. Eu nunca editei esta mensagem, porque foi uma mensagem para um grupo restrito de alunos, mas eu acho que é uma mensagem incrível e que eu adoraria poder ler todas as vezes que eu faço aniversário de conexão. E a mensagem é a seguinte: imagina que estás em 2123. Se passaram 100 anos. A conexão está ao rubro, todos conseguem me ouvir. Todos seguem as minhas instruções, todos vivem em função das informações que recebem do céu. Cada pessoa já sabe que pode contar com a gente aqui em cima para otimizar a sua energia. Cada caminho é definido, cada destino é percorrido. Os karmas são extintos mais depressa porque não se criam mais karmas. Então, o que é limpo permanece limpo. E isto vai estar acontecendo daqui a 100 anos, imagina. Só que lá na frente, nessa época, todos vão saber que houve um grupo, 100 anos antes, no ano de 2023, que contra todas as expectativas, enquanto o mundo ainda estava um caos, meteram mãos à obra e decidiram acreditar que a conexão era possível, que eles podiam subir lá para cima, porque ele, iria estar aqui de braços abertos para acolhê-los no meu coração de pai. Esta é a sensação que eu tenho a cada vez que uma pessoa é tocada pela luz dele. E é por isso que eu faço esse trabalho tão intenso, faz 21 anos, porque a sensação que eu tenho é que quanto mais pessoas conseguirem sentir esse toque, mais fácil o mundo vai chegar onde ele tem que chegar, que é num lugar de conexão global, de sutileza e de não violência. Eu vou começar esse nosso encontro de hoje fazendo eu próprio uma conexão. Eu vou sentar aqui atrás, vou me conectar, espero que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque
que demora um pouquinho, não demora muito, mas demora um pouquinho, e ele vai falar. Através de mim, ele vai trazer uma mensagem hoje para vocês. Eu não faço a mais pequena ideia o que é que ele vai falar, como sempre que eu faço uma conexão, eu não sei o que ele vai falar, vamos ver, tá bom? Até já. Eu vejo ele sentado ali, como se ele estivesse sentado numa espécie de uma varanda e os 20 anos estivessem passando. E ele fala: que uma das coisas que mais impressiona ele quando as pessoas são tocadas pela luz dele é como ele só precisa fazer assim. Ele não precisa obrigar as pessoas a fazer nada. Ele não precisa forçar nada. Ele só faz assim. E isso é a maior prova de como nós aqui embaixo já estamos muito mais preparados para sentir essa energia, esse amor incondicional, essa vibração do que a gente estava quando ele esteve cá 2000 anos atrás. A diferença é abismal. E cada vez vai ser mais, cada vez mais pessoas vão entender que é possível conectar, cada vez mais pessoas vão procurar a sutileza. Porque é na sutileza que eu estou. Tudo que é forçado, e ele está dando o exemplo de quando a gente se obriga a fazer uma coisa. Ah, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Ele fala, essa exigência que vocês têm ainda é um resquício da energia antiga. Mas vocês não conseguem conceber ainda, ele fala, está quase, mas vocês ainda não conseguem conceber o que é uma pessoa que é retirada dessa pessoa a exigência. Isto é, o tenho que. Porque a pessoa acha, como o ego ainda está muito ativo, ela acha que quando se retirar da pessoa o tenho que, ela não vai fazer nada. E não que é o contrário. Quando for retirado o tenho que, o ego deixar de ser tão ativo, a alma vai se manifestar. E a alma quer coisas. A alma quer edificar coisas. A gente pensa que a pessoa que está com a alma ativa, ela só quer ficar meditando, não fazendo nada. Mas esse é o argumento que o ego dá. O ego dá o argumento assim, se eu te deixar sozinha com a tua alma, você não vai nem comer. Você não vai nem descansar, você vai ficar aí nessa outra dimensão. E não é verdade. Mas ele fala, eu tenho tempo, eu espero. Eu sei que esta era está chegando. A era da luz. A era das almas iluminadas. Em que, aos poucos, e a gente já está assistindo isto no mundo, os jovens que estão sendo cada vez mais levados a empreender. O que é um jovem empreendedor hoje em dia? É uma pessoa que já não quer obedecer a um chefe que vai mandar, dar uma ordem sem explicar porque que a pessoa tem que fazer. Então a pessoa vai ter que obedecer. Eles não querem mais obedecer, só para ganhar um dinheiro no fim do mês. Eles não querem mais essa troca. Eles preferem não ganhar, mas eles querem fazer, colocar no mundo o que está aqui dentro. Isso é empreender. Por que estão tantos agora fazendo isso? Porque a mentalidade está mudando. As almas que estão
os seres que estão nascendo, estão com as almas mais ativas. Ele fala, e por isso eu sou o responsável da humanidade durante a próxima era de Aquário, durante os próximos 2000 anos. E é por isso que esta nova era tem esta energia. Então, ele está falando, vamos fazer como se fazia na energia antiga. Vamos raciocinar. Vamos raciocinar. Então é assim, se eu sou responsável pela nova era, e se eu sou responsável por colocar energia no mundo para ele viver os próximos 2000 anos, então por que ainda é tão estranho uma pessoa fazer a sua vida mediante os meus ensinamentos? Não os ensinamentos antigos, não é a Bíblia, não é disso que eu estou falando. A Bíblia foi escrita para aquela mentalidade daquela altura. Agora a gente está atualizando. E por quê? Porque o ser humano já consegue entender uma nova linguagem. A Bíblia foi escrita na altura por aquelas pessoas que tinham aquela mentalidade e para aquelas pessoas que tinham aquela mentalidade. Hoje em dia não. Hoje em dia eu quero que vocês venham aqui em cima, porque hoje em dia cada um vai ter uma verdade diferente. Não existe mais um livro que contém todas as verdades. Porque hoje em dia a gente está falando de intuição, de percepção. Cada pessoa vai percepcionar a vida e o mundo de uma forma diferente. E por isso é tão importante vir aqui em cima. Por si, direto na fonte, sem intermediários, sem nada, direto. Porque eu vou ter coisas para falar para cada um de vocês, sobre a vida de vocês, sobre tudo o que pode melhorar na vida de vocês. Sobre o vosso maior potencial. E é disso que eu quero falar, do potencial. Quem tem o potencial é a alma, está dentro dela. E a alma conecta comigo. Então o que a gente precisa? Desativar o ego. E acreditar que se o ego ficar desativado, vocês não vão ficar sem comer, não vão ficar... Que é isso que os argumentos dele. Que ele precisa cuidar da gente. Da gente, falo eu, né? Ele precisa cuidar da gente, porque senão a gente morre. Não precisa. Ele fala, a alma, ela viveu tanto tempo escondida, sem poder se manifestar, que ela, no fundo, aprendeu a viver embaixo também. Só que ela traz o máximo potencial. Então, é muito importante que vocês façam esta conexão. E quanto mais depressa vocês fizerem, melhor. Ele explica por que os jovens, né, os tais empreendedores, eles estão fazendo esse movimento tão grande e está sendo uma coisa tão forte. Porque eles não têm medo. Eles não precisam desconstruir nada, eles só estão construindo. É claro que é mais difícil para as pessoas mais velhas. E quando eu falo mais velhas, 40 anos já é mais velho. Por quê? Porque foi educado na era passada e está tendo que desconstruir. Isto é, construiu muito da energia ultrapassada. E quando vocês ouvem falar o mundo está mudando muito depressa, ele vai mudar mais depressa ainda. Vai ser cada vez mais rápido. E quem não estiver nesse lugar, imagina uma onda, a crista da onda, exatamente essa imagem. Quem não estiver na crista da onda, a onda vai embora e a pessoa fica para trás. E não volta, porque ela não consegue, está tão rápido que ela não consegue acompanhar. Então, a conexão ajuda a acompanhar. Porque, e ele está falando, eu não estou falando de mental, eu não estou falando de cerebral, eu não estou falando de acompanhar a nível de conhecimento, eu estou falando de acompanhar a nível de intuição. Porque quem conecta e intui, quem me recebe para viver, isto é, quem me acolhe para... Deixa eu entrar para viver a sua vida, vai ter tudo o que precisa.
Não precisa correr atrás de conhecimento, não precisa de nada, porque vai descobrir uma coisa que faz tão bem que não vai precisar de mais nada. É quase como despertar o gigante adormecido, gigante no bom sentido. E isso é o que eu quero dar para vocês. Esses ensinamentos espirituais personalizados. Mas se você não quiser, mas se você não quiser, engraçado que ele está falando, se a pessoa não quiser, porque achar que não merece não vale, achar que conectar é só para os iluminados, não vale, ter medo, não vale, nada vale, só vale. Se não quiser mesmo, não tem problema, eu estou aqui sentado olhando e cuidando. Vai ser mais lento, vai ser mais difícil, tudo bem, faz parte. Talvez na vida que vem a pessoa nasça com mais facilidade. Mas na realidade, se você seguir alguns passos, você já consegue no teu dia a dia. Pensa menos, sente mais, vibra mais. Pensa menos, porque quando você pensa, o teu ego entra. Sente mais, porque a emoção, ela está carregada de vidas passadas e de memória. Então, quanto mais você sentir, mais vai doer e mais rápido vai limpar. E vibra mais, que é para você conseguir subir tua frequência vibratória, para você conseguir conectar para os lados e conectar para cima. Então, na realidade, são só 3 coisas que você tem que fazer. Eu sei que a vida está difícil. Eu sei. Mas não adianta eu ir embaixo agora. Não ia acontecer. Ia ser muito confuso. Porque eu ia descer, não é? Vocês não iam entender nada. E vocês não iam querer subir. Até porque quem me reconhecesse ia querer ficar aí embaixo junto comigo. Que foi o que aconteceu da outra vez. As pessoas não subiram porque elas queriam ficar embaixo, porque eu estava lá embaixo. Então não faz sentido descer. Faz sentido ser uma inspiração para vocês subirem, porque é disso que a gente está falando. Eu conto com cada um de vocês para esta mudança. Não precisa ficar assustado, vai ser mais fácil do que parece. A única coisa que você tem que fazer é se abrir para a experiência. E parar de pensar tanto, isso eu já falei. Se abrir para essa experiência e considerar que se o mundo está mudando tanto, talvez seja uma boa ideia você mudar primeiro, porque aí dói menos. Se você não muda e o mundo muda, ele vai ter que te carregar. E aí você vai ser arrastado, como aquelas pessoas que eram arrastadas num cavalo, que eu vejo, ele me mostra aquela figura do cavalo e da corda e da pessoa pendurada por um pé e sendo arrastada. Isso é o que vai acontecer, infelizmente, para as pessoas que não conseguem. Não é bem não consegue, porque todo mundo consegue, todo mundo traz isso dentro de si, mas que não querem mudar, que não querem participar deste projeto de mudança que está acontecendo no mundo. De qualquer forma, eu quero que vocês saibam, ele está falando, eu quero que vocês saibam que eu estou aqui para tudo, absolutamente tudo o que vocês precisarem. Nem que seja para vir chorar falando que não consegue. Eu vou ajudar. E agora eu vou ficar aqui em cima, vendo de camarote
esse encontro de luz que vocês estão fazendo. Obrigada. Ano passado a gente fez 20 anos de conexão, fizemos uma festa enorme lá em Lisboa. Também assim não, tinha muita gente na plateia e tinha muita gente online também. E era uma festa de 20 anos de conexão. 20 anos, aqui embaixo é uma data redonda. Então, as pessoas fazem 20 anos de conexão. Elas não fazem 21 anos de conexão, ninguém faz 21 anos de conexão. Mas a gente faz. Porque 21 anos é uma data muito mais espiritual do que 20 anos. 20 anos não é nada. É a mesma coisa, por exemplo, do que o Réveillon. O Réveillon não é nada a nível espiritual. Não acontece absolutamente nada. E por quê? Porque na energia não tem tempo e espaço, né? Então, se não tem tempo e espaço, não pode ser importante. O que é importante é o nosso aniversário. Por quê? Porque é um ciclo que termina e outro que começa do minuto que a gente nasceu, do dia que a gente nasceu. Então, é curioso ver o tipo de comemorações que são feitas na matéria e o tipo de comemorações que são feitas na energia. E por que 21 anos é tão importante? O rei do karma, que no mapa astral é o Saturno, ele, de 7 em 7 anos, ele faz um aspecto complexo, difícil. E, imagina, 7 aqui, 14, 21, 28. Por isso é que aos 28 anos as pessoas têm o famosíssimo retorno de Saturno, que é quando o karma volta à sua casa natal, onde a gente nasceu, o do céu, né? Porque a gente nasce. Imagina, a gente nasce, está aqui o Saturno no nosso mapa. O nosso mapa astral é a imagem do céu no minuto que a gente nasceu. Então, no minuto que eu nasci, faz conta, o Saturno está aqui, depois o céu continua, chama trânsito, né, que continua em trânsito, e faz 90 graus, 180, 180 e 360. Aos 7 anos, ele faz aqui uma quadratura, aos 14 anos depois faz uma oposição, e 21 anos depois faz outra quadratura. Isso quer dizer o quê? Que nós, projeto, né, a minha conexão, está no terceiro ciclo de Saturno, está no terceiro ciclo do karma. E é muito curioso, se a gente for estudar, se eu for estudar, tudo o que aconteceu aos 7, 14 e agora aos 21, é impressionante como a gente precisa estar sempre se reajustando, precisa estar sempre mudando. Sabe aquela história? Parece que chega uma altura em que você precisa mudar. 7 anos atrás, eu precisei mudar. A gente precisa mudar. E eu, como sou fã de mudança, né, eu adoro mudança, para mim não é tão difícil assim. Não só sou fã de mudança, eu também tenho outra coisa que ele me ensinou, que é, se tiver que acabar, acaba. E eu tenho isso muito claro dentro de mim. Se tiver que acabar, acaba. Se tiver que continuar, continua. Aí eu pergunto, e aí, quer acabar? Quer continuar? Quer continuar? Então vamos continuar. Quer acabar? Vamos acabar. Tá tudo certo. Claro que eu vou dar uma choradinha grande, mas eu estou à disposição. Como sempre disse a ele, eu estou à disposição. Então, é importante entender que de 7 em 7 anos a gente tem que se reajustar. Talvez você esteja aos 7 anos, 14, 21, 28, são múltiplos de 7 em alguma área da tua vida e talvez isso também já tenha te ajudado agora, nesse minuto, a você se entender essa necessidade de mudança, né? A minha conexão me transformou. É muito interessante ver como eu era antes, né? E como eu fiquei. Eu era uma pessoa que vivia em piloto automático. Já ouviu falar nessa expressão?
Eu acho que todo mundo vive em piloto automático. Ou as pessoas realmente têm uma atenção redobrada na sua vida, principalmente nas suas emoções, ou elas entram em piloto. É fácil, né? Você acorda, depois toma um café, depois leva a criança para a escola, depois vai trabalhar, depois o chefe fala e fica assim, depois dá uma mãe, depois começa tudo de novo e depois acaba a vida. E você não percebeu. E isso acontecia comigo. Eu vivia em piloto automático, trabalhava, tenho que. Por isso que quando eu falo tenho que, a mim, me toca particularmente. Porque o tenho que, eu tenho uma personagem que mora aqui dentro, ela já mora muito menos, mas ela morava aqui dentro muito. E eu até dei o nome para ela, que é a Purificação Úrsula. Ela é assim. Tem que fazer, porque tem que, né? E provavelmente você também deve ter uma dentro de você que meio que te guia no pior sentido. E por isso é que a gente tem que ter uma grande perda. Eu estava falando isso, ainda, acho que ontem estava falando sobre isso, que é, ontem sim, numa live que eu fiz ontem para vocês, estava falando de chegar no limite e virar no contrário, é uma lei do universo. Chega no limite e vira no contrário. E essa perda, porque chegar no limite normalmente é uma perda, traz dentro dela a solução. Eu conheço pessoas que chegaram no limite e viraram no contrário. Não viraram, né? Chegaram no limite e ficam aqui dançando. Elas não se transformam. Elas têm as perdas e voltam para trás. Têm as perdas e voltam para trás. E não se transformam. Então, eu considero, aliás, isso ele fala muito comigo, que é você conseguiu me escolher. Você não ficou dançando no quando é que chega no limite. Quando é que você vai soltar a resistência? Quando é que você vai se render? O que é render? Render é a vida. A vida conversa com a gente o tempo inteiro, ela está sempre conversando. Se você está acontecendo uma coisa com você, a vida está conversando com você. O que ela quer? Mas eu não sei o que ela quer. Não, você não vai saber nunca. Você vai meditar para descobrir, para sentir, para vibrar. A pessoa ela não quer sair do mental, ela quer continuar no mental. Vai ser difícil, né? Então, hoje em dia, as pessoas já entenderam que não podem viver no piloto, nem todas, né? Mas vamos lá. Muitas já perceberam que não podem viver no piloto automático. Muitas já perceberam que estão chegando no limite, tem que virar no contrário. E muitas já perceberam que tem que mudar. Só que elas ainda estão procurando a transformação de fora para dentro. Eu vejo aqui no Brasil, então é impressionante, que você tem o Réveillon, elas vão dar 7 pulinhos nas ondas. Elas vão saltar 7 ondas. Para a vida mudar. Eu fico perguntando, em que lugar da energia que saltar 7 ondas pode mudar a minha vida? Em que lugar que usar uma calcinha de uma determinada cor, ou uma calcinha, eu nem entendo muito bem o que é isso, no Réveillon pode mudar a tua vida? Em que lugar da energia que isso acontece? Ou isso é uma máscara para não ter que vir aqui e entender que dói? Se você pensar, quanto mais a pessoa quer procurar a transformação de fora para dentro, é porque está doendo muito. Inclusive, Jesus ditou o projeto Autocura, que hoje em dia é um projeto enorme que a gente tem, exatamente para ajudar a pessoa a olhar para dentro, para limpar, para começar a ser agradável ficar aqui dentro. Porque é o único lugar que a gente vai ter que ficar, para operar a nossa mudança. Não adianta, não vai adiantar mais. Antigamente até adiantava, porque aí acontecia uma coisa, depois a pessoa mascarava um pouco, tinha uma cosméticazinha, e a vida andava. Hoje em dia não anda mais. A gente está mudando de era, está mudando, a energia está mudando toda. Então não tem como. Então talvez seja melhor a gente entender, não, é olhar para dentro? Aqui está doendo, então vamos limpar? Vamos. Limpa e aí consegue ficar. Sabe aquela história? A tua alma tem que ser a tua melhor companhia. E a tua alma está lá dentro, não está fora. Então não dá mais para procurar fora. E esta conexão, isto é, esta ligação que a gente tem com a grande luz, é o que ajuda a gente a conseguir fazer essa transformação, toda a transformação que está sendo pedida de dentro para fora. Celebração faz parte da conexão.
A alegria faz parte da conexão. A festa faz parte da conexão. E a gratidão. A gratidão é uma das energias mais elevadas que existem. E agradecer, celebrando, né? Porque a celebração não é mais do que um grande ato de gratidão por tudo o que aconteceu com a gente. É uma das formas mais incríveis da gente conseguir comunicar e conectar. Mas eu não vou ficar falando aqui o tempo todo. Eu tenho algumas pessoas que eu gostava de conversar. E por quê? Eu chamei algumas pessoas para conversar comigo, para me contarem como, porque o tema para mim é tão forte, né? Como a luz transforma. Então, existem algumas pessoas que aceitaram conversar comigo e contar como é que a luz as transformou. E a primeira pessoa que eu gostava de chamar para falar comigo é uma pessoa, ela é terapeuta de autocura, isto, ela já fez a minha certificação de autocura, ela fez inclusive o retiro sobre mediunidade que eu fiz a semana passada, e ela está em Ribeirão Preto, não veio até o Rio de Janeiro, não sei porquê, não consigo entender, mas ela tem uma história muito incrível, porque ela me viu antes de me ver. E quando ela contou essa história, eu fiquei de boca aberta e quis logo chamar ela para contar essa história para vocês. Então, vamos ver se a gente consegue falar com a Jéssica Battaglia. Eu vou tentar contar a história sem me emocionar tanto. Eu estava num momento muito doloroso da minha vida. Eu já estava há 2 anos separada, eu tinha terminado um casamento de 13 anos e tive uma crise existencial gigantesca. E eu só queria ficar sozinha dentro de casa com as minhas dores e as minhas resistências, o meu ego, né, cheio de questões. Mas me deu uma vontade muito grande de meditar, de voltar a meditar. Eu sempre tive facilidade com isso, mas eu não sabia explicar por quê, e eu meditei. E eu meditei por dias, e dias, e dias, e dias. E teve um belo dia em que eu estava meditando, e no final da meditação, que estava bem profundo, eu escutei uma frase. Eu consegui, assim, percepcionar uma frase. E essa frase dizia o seguinte: e o quente no peito fui eu que pus. E eu naquele momento, eu fiquei muito feliz com aquilo. Eu falei, nossa, que legal essa frase, né? É bonita. E voltei, assim, mais esperançosa, com uma paz muito grande no coração, assim, mas ainda cheia de perguntas internas e muitas dores. Terminei a meditação, me deu vontade de navegar na internet. E na navegação da internet, eu cheguei até a plataforma do YouTube. Assim que eu entrei na plataforma do YouTube, na página inicial, tinha o seu thumbnail, que é aquele videozinho prévio que a gente enxerga dos vídeos que a gente quer clicar e assistir. Assim que eu vi você ali naquele vídeo, me veio um nanosegundo assim, de reconhecimento, que eu olhei para você e eu falei, essa pessoa me é familiar. Normalmente eu tenho isso com as almas que eu reconheço. E aí eu falei, eu quero clicar. Quando eu cliquei, você começou a falar sobre um ensinamento que você queria passar naquela semana, e o que você estava passando fazia muito sentido para mim. Falei, nossa, peraí que é diferente. E aí eu comecei a escutar você, e aí no final do vídeo você falou assim, olha, então, e aí no meu livro, no final do livro, o Jesus ditou um rap. E esse rap dizia o seguinte: e o quente do peito fui eu que pus, porque eu sou luz, assinado Jesus. Quando eu assisti aquilo, eu fiquei chocada. Por pelo menos uns 40 minutos eu fiquei com o vídeo travado na minha frente. Eu não consegui explicar o que estava acontecendo dentro de mim, mas era uma certeza, uma mistura de gratidão, mas, nossa, parece que está começando alguma coisa nova, parece que é um ponto zero para alguma coisa daí para frente.
E aí eu mergulhei em todos os seus conteúdos, fui atrás dos seus cursos, fui atrás de você, comecei a seguir as lives. Era época de pandemia, né? Então, assim, eu era aquela fã assídua que estava ali consumindo todos os ensinamentos dele e a sua leitura, a sua forma de ensinar, e como aquilo fazia muito sentido para mim, tanto fez sentido, que hoje eu sou uma terapeuta de autocura muito realizada. Eu já estou há mais de um ano trabalhando com essa profissão. E para quem tem uma ferida tão profunda de karma de fé e de identidade, são só esses 2 karmas que eu tenho, mas eles são duplos, são muito profundos. A minha maior dor era não saber quem eu era. A minha maior dor era não saber confiar em mim, confiar na vida, confiar nas pessoas. E saber que não era eu, era a minha alma que estava escondidinha e que eu precisava reconhecer a quantidade de personagens que estavam dentro de mim. E hoje eu consigo caminhar, eu consigo limpar. E não só isso, eu consigo ensinar as pessoas a fazerem isso. Eu consigo, através do que você me ensinou, eu vejo a manifestação da cura acontecer dentro de mim e dentro das pessoas todos os dias. E isso não tem preço. É muito emocionante ouvir você falar, porque é óbvio que nós, quando ensinamos, e você, como já está ensinando pessoas, sabe isso tão bem quanto eu, quando a gente ensina, a gente gosta que as pessoas aprendam, e nem sempre aprendem, né? Nem sempre a pessoa pega o que a gente está ensinando e descasca e usa e aproveita. Por isso, quando eu vejo uma pessoa pegar as coisas que a gente ensina e realmente colocar em prática e realmente se curar. Existe uma frase em inglês que fala the unhealed healer, que é curador não curado. Isso é o que mais tem por aí, que é curadores que não se curam e ficam querendo curar os outros. E uma das coisas que é muito bonito ver no pessoal da autocura, nas terapeutas de autocura, é o trabalho interior que elas fazem nelas. Até porque quando a gente faz um trabalho interior em nós, é óbvio que nós vamos ser muito mais potentes para curar os outros, porque a gente sabe o que funciona, o que não funciona, como fazer, quais são os atalhos, a gente sabe tudo que a gente fez na gente. Eu fiz isso comigo. Você falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Quando eu estava no Rio de Janeiro e comecei a escrever pela primeira vez, porque na realidade eu não comecei a escrever no Rio de Janeiro, eu não falei isso certo. Eu vi Jesus em Lisboa, em 21 de março, e depois eu comecei a escrever aqui no Rio de Janeiro quando ele me apareceu. Só que tinha acontecido uma coisa, como eu não conhecia ninguém no Rio, é curioso, né? O que acontece 21 anos depois. Eu ficava no hotel só meditando, eu comia, meditava e lia, comia, meditava e lia, eu fiquei dias e dias e dias e dias. E para quê? Para perder resistência. E essa perda de resistência foi exatamente o que aconteceu com você. Isto é, você sentiu essa necessidade de ficar dias e dias ali, naquele lugar de rendição, de entrega e de perda de resistência. Por isso é que eu falo da sutileza. A sutileza a gente só alcança quando perde resistência, né? E por isso você conectou, óbvio. Hoje em dia, sabemos que há formas um pouquinho menos dolorosas de conectar, mas naquela altura era assim que acontecia e é assim. Obrigada, Jéssica. E agora vamos chamar uma outra pessoa. Essa pessoa tem uma história. Vamos? Então vamos. Então, essa pessoa não tem história nenhuma, porque eu não vou chamar aquela pessoa, vou chamar outra. Porque eles estão corrigindo o som. Vamos ver se a gente consegue, né? Então, eu vou chamar agora uma pessoa que está aqui no estúdio, que eu ia deixar para o fim, porque essa pessoa, ele não tem nada, não tem nenhum motivo para estar aqui, para ser entrevistado. Ele não é meu aluno, ele nunca fez um curso meu, ele não quer saber de mim para nada, nada. Mas eu resolvi chamar, porque eu também sou assim, né? Torta. Resolvi chamar. E por quê? Não, estou brincando. E por que eu chamei? Sendo que ele não é meu aluno, nunca fez nada meu, nunca fez um curso, nunca fez nada. Ele só vem quando tem festa. Quando tem festa, ele está sempre presente. Agora,
para trabalhar mesmo, nada. Mas vocês já vão ver por quê que eu chamei. Eu queria conversar hoje com o João, porque ele, apesar de não ser meu aluno, de nunca ter feito um curso, ele se deixou transformar pela luz. Ele se deixou tocar pelas conversas que a gente tem, pelo livro meu. Já vai contar essa história. Vamos lá, conversar com ele. Conta, pelo menos para mim, que te tocou essa luz desde que a gente se conheceu. Aliás, não foi desde que a gente se conheceu, porque eu lembro que quando a gente se conheceu, você já estava querendo saber alguma coisa, né? Sim, eu já estava curioso para saber. A gente se conheceu numa mentoria e quando a gente foi para uma sala fazer a primeira atividade, o primeiro exercício, eu já fui pesquisando. Quem é? Quem é essa? O que é que a Alexa faz? O que é que Sol faz? Como assim? E aí fiquei super curioso e sem entender, atônito, sem entender. E aí depois quando a gente se encontrou em um Mastermind no Rio e pessoalmente, eu falei, não, o intervalo vai ser meu. Me conta o que é que está acontecendo. E eu fiquei muito mexido, né? E até hoje eu me sinto tocado, especialmente quando eu não consigo te ver, especialmente quando eu não consigo te achar em live, em nada. E eu acho que isso deve acontecer com outras pessoas também. Quando eu não consigo te achar, eu pego o livro. Aí eu pego o livro. E aí eu pego o livro e aí eu vou ler a mensagem que vai ser importante para mim naquele momento. E eu sinto tocado por uma mensagem que é como se você estivesse do meu lado. Então, quando você não está fazendo live, quando eu não consigo ouvir sua voz, quando eu não consigo ver, quando eu não consigo conversar com você, eu tenho um ponto de contato, que é ou na meditação guiada ou no livro, especialmente no livro. Eu lembro uma vez que você me falou uma coisa que eu fiquei muito impressionada. Você falou assim, outro dia estava acontecendo não sei o quê, e eu não consegui te ligar, eu não consegui falar com você, e pensei, o que a Sol me falaria agora? Isso do mais recente ou dos mais antigos? Dos mais antigos. Dos mais antigos. Isso aconteceu na semana passada, aconteceu na semana retrasada. Mas na semana retrasada eu consegui desabafar com você. Foi verdade. Então foi mais tranquilo. Mas no passado aconteceu exatamente assim. O que a Sol me diria agora? E essa fala da Jéssica é muito importante, de encontrar um ponto de ligação. E muitas vezes a gente só precisa desse ponto. Para a Jéssica foi uma frase inteira e completa. Para mim foi uma palavra, rendição. E essa mesma rendição que você já falou hoje, essa para mim foi a palavra mais forte, a palavra que conecta com você diretamente. É a palavra que eu posso estar onde for, na dificuldade que eu estiver vivendo, eu ouço você falando para mim. Você ainda não se rendeu o suficiente. E essa rendição meio que acalma, mas que dá uma certa assim, eu preciso entender, aceitar isso que está acontecendo e preciso me render mais. Eu preciso me render. Então essa palavra é muito poderosa, muito poderosa. E é uma conexão com uma palavra. Exatamente. E com um conceito, né, na realidade. Com um conceito verdade. muito poderoso. É verdade, Sol. É verdade. O que a tua vida mudou desde que você começou a se render? Porque assim, você não se rendeu o suficiente, mas você já se rendeu um pouquinho, que eu sei. Eu busquei uma formação técnica, mas desde quando a gente se conectou, eu comecei a ouvir muito mais a minha intuição. Muito mais a minha intuição. Ao ponto de trocar eu acho por eu sinto. Ao ponto de perceber claramente que, como eu sou baiano, não é o santo que não bateu, é a intuição que não bateu. E não é simplesmente o santo que não bateu. Exatamente. Mas eu ouvi a intuição. Isso para mim ficou muito claro. É como se tivesse aberto um campo nesse sentido. E que eu começo a ouvir muito mais. Eu começo a sentir que é o momento ou que não é. Então agora, recentemente, eu estou vivendo um momento de uma dúvida muito grande. E ao conversar com você, antes mesmo de conversar, a mensagem que veio para mim é: se abra e se renda para esse momento. Mesmo se é um momento de dúvida empresarial, momento de vender a empresa ou não vender a empresa, que é um momento mais difícil, né? E que eu nunca esperei, né? E aí é um momento que eu estou me rendendo à dúvida, me rendendo para ouvir a intuição.
o que você sente por bênção? O que você... você consegue sentir a bênção? Eu consigo chegando? sentir. Eu consigo sentir como um agradecimento. Como uma forma de agradecimento. Eu sinto a bênção como se fosse a forma de retribuição, assim, é forte, né? Mas é como se fosse uma retribuição. Então eu senti essa bênção. Das coisas mais bestas, mais simples, ao chegar aqui no estúdio, o rapaz desceu comigo para me colocar na melhor vaga do prédio. E eu falei, meu Deus Que legal. do céu. Ele não fez isso comigo, hein? Pois, tá vendo? Você tá melhor que eu, vou te falar. Eu sou assim, eu sou assim. Você tá assim. É muita bênção, é muito... Aí eu falei, meu Deus do céu. É impressionante isso. Mas ó, você está falando uma coisa muito legal, que eu falo sempre, que é, quando a gente se conecta, quando as coisas começam a vir boas, a gente vive em milagre. Tipo, a gente olha para as coisas boas como se fosse... Por exemplo, uma pessoa cética, quando acontece uma coisa boa, é sorte. Mas a pessoa não abre um campo magnético para aquilo. Ah, eu tive sorte. Ou até, não, eu queria melhor. Nem sequer consegue olhar para aquilo. Sim. Quando a gente se conecta, a gente consegue sentir que é lá de cima que eles estão jogando. Como se eles estivessem enviando coisas. E a gente abre um campo para o sagrado, que é diferente. Parece que a gente vive em milagre, como eu chamo, né? Vive como se estivesse em conversa. Ah, você mandou isso? Ah, tá, agora eu vou fazer isso. E depois ele manda isso. E a vida muda, claro, né? Só aconteceu algo domingo agora, que foi muito poderoso. Eu abri as inscrições para um programa e tal, e aí o pessoal do meu time falou, abre uma live de tira dúvidas. Falei, não, de tirar dúvidas não. Como viver do seu sonho. Uau! E para mim, é como se eu tivesse... Eu não sei, me perguntaram assim, como é que você sabe que você chegou? Eu não sei o que é não chegar. Porque eu estou vivendo dentro desse sonho, que é uma realização atrás da outra. O sonho não é um lugar para chegar. Não. São pequenos sonhos que vão se... É a transformação quase que diária. É a transformação diária. Então, acabei de viver agora uma mudança de casa. Então, eu morava numa casa, fui para um apartamento, que foi uma realização de um sonho. Aí saí, é uma realização diária. É o tempo todo. Então, tem muita gente que, de alguma forma, sonhou com o trabalho e precisa entender como é que eu posso viver, fazer com que esse sonho seja uma realidade, né? E aí eu fiquei brincando, porque como a minha galera é uma galera de loja, galera de empresários, né? Então, como não fazer com que esse sonho vire um pesadelo? Porque se não tiver um processo, ele pode virar um pesadelo. E aí eu fiz analogia para a galera acordar, né? Que é dar cor, deixar colorido, não deixar... É dar cor mesmo. Então, como acordar para esse sonho que a gente está vivendo a cada dia, que é um sonho a cada dia. Que legal. E acho que isso é a Obrigada, luz que transformou. João. Obrigada Obrigado mesmo. você. Obrigada mesmo pela tua Parabéns, presença. parabéns. Obrigada. Que massa. Um dia me falou, o João foi das pessoas que me falou coisas mais impressionantes. Eu nem falei ali perto dele, que é para ele não ficar sem graça. O João, quando me conheceu, ele falou umas 4 ou 5 vezes uma frase que me impressionou muito, que era, Sol, eu falei uma coisa e ele falava assim, Sol, você não pode morrer, você não pode morrer. E eu fiquei assim, nunca tinha visto ninguém dizer que eu não podia morrer, né? Até porque é estranho. Aí ele fala, você não pode morrer, que eu preciso aprender, eu só te encontrei agora. Fica mais um pouquinho viva. Isso é a maior prova dessa coisa, né? Que é visceral, que vem mesmo de dentro, que realmente transforma. Eu não quis abrir ali a vida dele, mas a verdade é que a vida dele está completamente diferente desde que a gente, não porque não acho que seja eu, desde que ele começou a se conectar. Vamos falar com a Paola. A Paola teve uma consulta comigo, quando eu ainda dava consultas, e é impressionante porque existem algumas pessoas que pegam o que a gente fala e ainda aumentam, e ainda fazem, e não perdem tempo, e não se lamentam. E a Paola é uma dessas. Uma vez eu estava no Instagram e vejo um post assim super profissional, super coisa,
E vi, ué, mas dei consulta para esta moça há muito pouco tempo atrás. Isto é, ela pegou a consulta, eu nem sei explicar. É como se a consulta, e pelo menos ela fala isso, como se a consulta, essa conexão, tivesse sido um motor de arranque para coisas que ela já sabia fazer. Não é nada de novo, mas parece que dá uma inspiração. Mas vamos deixar que ela conte. Ela é também terapeuta de autocura, e é interessante a gente ver, né, que as pessoas que realmente começam a querer mais, elas aprofundam. Oi. Me conta, em que a Lu te transformou? Eu sei que ela te transformou em muitas coisas, mas o que foi mais para você? Nossa, você estava contando a história desse nosso encontro, onde a gente teve um encontro particular, né, onde você falou que eu deveria trabalhar, eu sou uma comunicadora, que eu deveria trabalhar a comunicação, falando para as pessoas, enfim, vencendo o meu karma de comunicação, né? E aí você estava falando agora, estava apresentando, e me veio a mesma quentura no estômago de quando você me falou isso. Porque, na época, você falar para falar para as pessoas na internet ou numa palestra, era algo assim completamente impensável. Eu era a pessoa dos bastidores, então eu não vinha para frente da câmera de jeito nenhum. E aí, você falou, não, mas é isso que isso é uma dos seus talentos, né? Aquilo que você veio fazer aqui. Falei, como assim? Assim, era um medo que parecia que eu queria entrar num buraco. E aí você me explicou o porquê desse buraco, tal, de karma, e relacionado ao meu karma de comunicação, de uma outra vida. E eu falei, tá bom, então se ela está dizendo, eu tenho que enfrentar isso, né? E como que eu vou enfrentar? Isso é um medo que vem do âmago, assim. Então, como enfrentar esse medo tamanho, que parece que você vai morrer, se não se rendendo e confiando na luz completamente, né? Eu falei, quem falou isso foi, assim, a luz suprema daqui. Deixa eu sentir isso dentro de mim. E aí fui meditando para sentir aquilo e para começar a trabalhar. E eu vinha da área de marketing, né? Eu vinha da área de marketing, da área de eventos, mas sempre no backstage. Então, para vir para frente das câmeras, era um passo muito grande, que vinha a minha exigência, a minha perfeição, e eu ficava o tempo inteiro trabalhando esse reconhecimento de personagens, né? Não, a perfeccionista não vai entrar aqui, não, a exigente não vai entrar aqui, segue esse quentinho no peito, segue o prazer. Eu lembro que você falou uma coisa muito importante, que foi assim, você tem que ter prazer, a coisa tem que acontecer sem essas coisas duras, é no prazer, é no gostoso. E você, quando fala, você fala nesse gostoso, as pessoas gostam de te ouvir. É nesse campo. E aí eu fico assim, sempre trabalhando em mim para estar nessa vibração que me permite falar abertamente, sem ficar travando, sem ficar querendo ser alguma coisa. É simplesmente colocar aquilo que eu sei. E aí eu fui fazer vários cursos também, né, para me sentir um pouco capacitada para o digital. E Deixa falei, eu só para te fazer uma pergunta. Vou te interromper para te fazer uma pergunta, que é o seguinte. Você acha que fez alguma diferença na tua vida o fato de ter sido a grande luz que te apontou a tua talento, a tua missão? Sim. É como assim, você foi para aquilo com mais confiança, tipo assim, eu não sei muito bem se é isso, mas se ele fala que é isso, bora lá. Foi exatamente isso, porque eu não acreditava nessa minha capacidade, não acreditava que eu pudesse realmente falar assim para as pessoas aqui numa câmera. Era algo assim muito era travado, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu fui tentar falar, é como se eu tivesse perdido a voz, eu fiquei até rouca, entendeu? Tamanha o meu medo. E aí eu lembro que você fez uma live uma vez falando sobre alimentação espiritual, e a gente nem tinha conversado ainda sobre fazer alguma live juntas, tal. Por acaso eu entrei. Então, por acaso eu entrei naquela live porque era um assunto que tem tudo a ver com o meu trabalho, né, de nutricionista, e aí
eu fui ver o que você queria falar, e as pessoas começaram a perguntar dúvidas ali sobre alimentação, e você falou, eu não entendo muito, conheço um pouco, mas quem souber mais aí pode falar. E eu comecei a responder para as pessoas. E você me convidou para fazer uma live ali. Eu nunca tinha feito uma live na minha vida, assim. Muito bom. Aí você falou, vamos fazer, Paola? Vamos. Vamos fazer. Vamos, era, sei lá, uma quinta-feira. Você falou, então terça-feira. Tá bom, terça-feira. Olha, eu passei o final de semana assim, o que será que o pessoal vai perguntar? Dúvidas de alimentação de forma geral, tal. Quando foi 15 minutos antes, a gente se falou para dar uma alinhada, assim, entramos ao vivo. Eu não consigo me lembrar exatamente o que eu falei. É como se eu tivesse entrado num campo de não pensar. Mas seja bem-vinda, Paola, porque eu nunca lembro de nada que eu falei também. Mas não, é mesmo assim, é como se muitas vezes ele fala assim, abre a boca. E eu faço assim. Quando vou abrir, sai as palavras. E depois eu não lembro do que você falou. Algo assim, porque terminou a live, assim, as pessoas gostaram muito, foi muito legal, eu assim, assim, eu não revi essa live no Asas, então eu não sei nem o que eu falei lá, e as pessoas ainda chegam falando, nossa, sua live foi muito boa, ai, que bom, né? Porque... Que bom, né? Você precisa ver as de hoje, como estão boas, estão melhores, né? E dali para frente, Alex, eu transformei, a minha profissão, entendeu? Para passar a criar conteúdo para a internet, a fazer lives, a vender infoprodutos, tudo relacionado à comunicação com a nutrição. Eu não trabalho como nutricionista tradicional, que fica no consultório, dando consulta, ali presa dentro daquilo. E isso me alimenta tanto. Também não queria, né? Exatamente. Porque me incomodava muito a coisa de ficar me deslocando fisicamente, de estar presa num espaço. É como se isso fosse uma redoma que eu tivesse que me encaixar. E aí, por conta desse empurrão de Jesus, eu agora trabalho de qualquer lugar. Eu posso estar na praia, eu posso estar na minha casa, eu posso estar em qualquer lugar. E atender as pessoas assim, com um nível de coração assim presente, que é outra coisa. E é interessante que agora, quando eu estou atendendo alguém, quando eu estou fazendo alguns dos meus cursos, que me passa aquele arrepio assim no braço, né, que dá uma arrepiada inteira, eu já sei que é Jesus, assim. Eu sei que eu toquei o coração de alguém, que fez sentido, que tocou o meu. Quando eu sinto essa troca de energia, e é tão interessante isso que é o João, acho que é o nome dele, né, que falou antes. Ele falou da gente sentir esses pontos de contato de Jesus, né? Então, são essas sincronicidades. É como se ele estivesse presente o tempo todo. Exatamente. E a gente vai sentindo, como se fosse guiando. É exatamente isso. Paola, obrigada, tá? Obrigada mesmo pelo teu testemunho, pelo teu depoimento. É mesmo importante para se perceber que a conexão não é uma coisa tipo, eu me conecto, depois vou viver a minha vida. Não, a vida muda. A gente passa a viver de outro jeito. Muito mais, com muito mais bênção. Sentir no coração e não na cabeça, como eu costumava tanto fazer. É sentir aqui, é outro lugar. E é o tempo inteiro. Lugar, né? Exatamente. Obrigada, Paola. Obrigada mesmo. E aí, pessoal? Está sendo inspirador para vocês? Quem acha que... Eu estou vendo vocês, tá? Não todos. Quem acha que está sendo inspirador, faz assim com a mão. Assim. Tantas mãozinhas. Que legal, que legal. Agora eu vou chamar uma pessoa que não só ela é terapeuta de autocura também, mas ela fez eu tenho um programa chamado Contact, que é exatamente um programa que ensina as pessoas a conectar. E ela vai falar com a gente, ela também está online, é a Laura Nahid. Olá! Olá! Hoje é o dia das pessoas com karma de comunicação. Ainda tem mais essa. De repente, todo mundo com karma de comunicação, karma de fé e karma de espiritualidade vem comigo. E aí acabam por começar a comunicar
e desfazer esses karmas todos. Também é Eu interessante tenho essa karma parte. de fé também, viu? Ah, você também tem karma de fé. Uau, Eu tenho maravilha. 5 karmas, tá? Alegria de karma. É uma alegria, né? Sim, Laura, você fez o principalmente quando a gente contact. percebe. Sim, Como é que foi pra você fazer o contact? Porque o contact é um programa muito específico, né? Para conectar sim, com Jesus. Você já sim. tinha feito coisas antes? Ou você fez E- algumas coisas e depois foi para o contact? Não, o Contact foi o primeiro curso que eu fiz, mas na verdade eu já vinha recebendo os seus ensinamentos antes disso. É, eu acho que a luz começou a tocar a minha vida antes disso. Porque, na verdade, eu fiz o Contact, depois, enfim, fiz Karma, fiz a certificação de autocura, mas antes disso, é, eu ainda, eu acho que o que tocou mesmo, lá atrás, acho que foi em 2016, e também fiz a consulta individual, que também mudou demais a minha vida. Foram muitas coisas. Então, lá em 2016, a primeira vez mesmo que eu tomei conhecimento da história das almas companheiras, eu acho que isso abriu o meu olhar. Eu pude enxergar as coisas de uma outra maneira e pude entender como é que as coisas funcionam, principalmente tendo passado por situações de abuso sexual na infância e na adolescência, e isso fez muita diferença para mim. E aí eu entendi e pude, inclusive, perceber que não existia perdão, enfim, que aquelas pessoas ali envolvidas estavam ganhando karma para me permitirem aprender sobre a impotência e sobre o próprio perdão, sabe? Então, foi libertador, assim. E depois eu fiz o Contact. E eu via, desde os 12 anos de idade, quando meu pai morreu, eu sempre via espíritos, enfim, entidades, e trabalhava em centro espírita, e aqui no Brasil sempre foi essa história de não poder cobrar e tudo mais, mas eu achava que a voz que eu tinha escutado lá na morte do meu pai tinha sido de um espírito. Depois, muito tempo depois, eu entendi que era de Jesus, mas eu nunca consegui, na verdade, eu nunca me senti digna para conectar com Jesus. E isso só foi possível com o Contact. A partir dali eu consegui conectar intencionalmente, porque antes acontecia de forma aleatória. Né? Eu não tinha controle de nada. Então, e também aquilo não me transformava. Eu tinha esses episódios, né? Enfim, lá na morte do meu pai com 12 anos, mas aquilo me transformou a morte, né, em si, mas eu não entendia, eu não conectava, eu não sentia aquela presença me protegendo. Pelo contrário, eu achava que eu estava maluca. Ninguém acreditava em mim, eu não acreditava em mim. Então, o karma de fé também batendo aí na porta, né? De rejeição da sociedade, faz uma lambança. Enfim, e aí isso foi crescendo. Aí no Contact abriu. Aí depois eu fiz o Karma, e aí as peças do quebra-cabeça foram se encaixando, sabe? Aí eu comecei a ver o mundo de um outro jeito. Aí depois eu fiz a consulta individual, profissional. E aí você me falou assim, né? Trazendo Jesus, dizendo que eu podia sim cobrar pelas consultas de limpezas de vidas passadas, que a mediunidade não era um dom que não podia cobrar, enfim, feito eu entendia, né? E principalmente que eu podia deixar de fazer as incorporações todas e fazer pela luz. Então ali foi um divisor de águas, porque eu deixei de incorporar, deixei de sentir aquilo tudo no meu corpo físico e passei a fazer as limpezas dos personagens pela luz, do jeito que você
sempre ensinou. Então, nossa, mudou demais. Mudou a minha casa, mudou a minha relação com as minhas filhas, mudou a relação com meu marido, com a minha família inteira. Laura, te ensinou a dizer não, né? Porque eu queria que você viesse hoje e você falou, me desculpe, mas eu não vou. Minha filha faz aniversário e eu não vou. Eu falei, não, você vai. Não vou. Falei, caramba, ensinei isso pra ela e ela aprendeu. Aprendi. Inclusive, no próprio retiro que eu fui maravilhoso aí, no sábado passado, retrasado, né? Eu fui com o intuito de ser cada vez melhor, né? Uma terapeuta cada vez melhor e tudo mais. E eu só escutava de Jesus assim, eu sei que você veio aqui para os outros, né? Mas não, você veio aqui para ficar comigo e a gente vai aqui, você não vai ficar pensando em mais ninguém, é só comigo aqui. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu chorava copiosamente. Enfim... e hoje em dia eu me permito isso tudo. Eu parei de incorporar, pude me tornar terapeuta, tenho grupos de mulheres, enfim. Nossa, tudo mudou. Efetivamente, tudo mudou. Eu só Laura, não fiz ainda a história que você falou, que Jesus disse que o objetivo final era, na verdade, pintar. Eu pintei alguns quadros, mas acho que não todas as imagens que eu recebo em meditação, que foi o que ele disse que era... Mas sabe que ele até pode ter dito para você pintar, para você começar a ver mais imagens e... Não é? Porque ele fala uma coisa muito interessante aqui embaixo. Ele fala assim, não é o que você faz, é o como você faz. A partir do momento que você aceitou receber as imagens para poder pintar, já não precisa pintar. Porque o que precisava era aceitar receber as imagens. Entende? Então, nem sempre o que fala é para fazer. Às vezes é o percurso que você faz é que vai te levar para o lugar onde você tinha que ir, que se ele falasse, você não ia aceitar. Então, ele fala outra coisa para você chegar naquele lugar. Isso acontece muito, 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 muito. Quando eu comecei a ver Jesus, eu achei que estava completamente maluca. Aí um dia eu entendi, espera, quem está doida não acha que está doida. Você já viu algum doido falar, eu estou doido? Não. Quem fala que está doida só pode estar lúcida. Então, foi a partir daí que eu parei de achar essa história da loucura. Doido é o que os outros falam que as pessoas estão porque eles não conseguem a conexão. Então, eles falam porque é a única coisa que eles conhecem. É normal também. Mas aí a gente tem que saber o que a gente sente. Laura, obrigada. Obrigada mesmo. E eu quero dizer também que uma coisa que você falou e que mudou demais foi ter o compromisso com a grande luz. Porque antes eu ficava indo nos pequenos deuses, ia dispersando e não tinha aquele compromisso. Isso mudou. Fez toda a diferença. Obrigada mesmo. Continuamos juntas. Bom, vamos então fazer agora uma coisa que eu chamo o pee break, que é um intervalo curtinho, só mesmo para fazer xixi. Tá bom? E a gente volta daqui a 10 minutinhos. Até já. Bom, eu penso que já foi o intervalo, podemos continuar. E eu queria agora chamar uma... Eu vou tirar isso aqui porque eu fico ouvindo a minha voz. Queria chamar uma portuguesa. E uma das coisas que eu acho que é muito legal no depoimento dela é que... Mas a Laura também falou isso. E isso é uma coisa que acontece muito. Que é quando a pessoa é mediúnica, quando a pessoa tem um canal aberto, ela não domina a comunicação. Isto é, está num lugar e de repente vem, depois ela não sabe se é, depois ela vem uma coisa que ela não sabe o que é e não tem como perguntar. Depois vem em horas, ou vem em sonhos, e depois a pessoa esquece do sonho, ou não entende do sonho e não consegue perguntar. Então, uma das coisas que é muito interessante na conexão é quando você passa a ser intencional no que você faz. Isto é, você aprende ferramentas em que você
Agora, como nem sempre, ele falha muito poucas vezes, mas já me aconteceu de eu me preparar toda, até para escrever os livros, né, e ele não aparecer. Mas é pouco, normalmente ele aparece. Então, é interessante ver como também ficou ordenada a conexão. Isto é, a pessoa já sabe como conectar, ela pode perguntar, se ela não entende, ela pergunta. Se ela pergunta, é claro que eu gosto sempre de focar a conexão no amor e na energia, em como a energia se eleva na vida da gente. Mas tem essa parte, que também é super importante, que é a parte da informação e da comunicação. Pensa comigo, é ou não é verdade que a maior parte das pessoas buscam qual é a missão e o propósito nesta vida? É ou não é? A vida não traz livros de instruções, infelizmente. Então a gente passa metade da vida patinando, quebrando a cabeça, tentando encontrar o que a gente veio fazer aqui. E aconteceu isso, por exemplo, com a Paola, quando Jesus falou, é comunicação. Só que você, por exemplo, tem muita gente que pensa assim, mas espera, então, se eu não quero fazer comunicação, e Jesus me fala que eu tenho que fazer comunicação, então eu tenho que fazer comunicação? Não, você não precisa fazer comunicação. Mas ele não fala que é comunicação para benefício próprio. Não é ele que beneficia se você fizer comunicação. Entende? O que acontece normalmente é que a pessoa que não quer fazer uma coisa que ela veio fazer é porque ela traz um karma, ela traz um medo, ela traz alguma memória de que aquilo não correu tão bem na vida passada. Então, faz parte da própria conexão, como vocês viram, limpar essa memória, limpar esse karma, para que ela possa viver a vida no seu maior potencial. Então, uma das coisas que eu acho incrível na conexão, e aconteceu comigo, eu costumo até falar para os meus alunos, eu não nasci pensando, eu vou querer ser professora espiritual quando eu crescer. Não é propriamente uma coisa que a gente adoraria fazer, pelo menos eu. Eu queria ser cantora, eu queria ser uma coisa mais que, nem sei mais, hoje em dia já nem sei, né? Mas a verdade é que isto era o que eu vinha fazer. Só que eu não sabia nem o que vinha fazer, nem como, e nem sabia como limpar os receios que eu tinha de fazer. Então, essa comunicação é muito interessante porque ela nos guia. Ela guia em cima do que a gente veio fazer, do nosso potencial. E não do que muita gente pensa. Quando eu dava consulta, tinha muita gente que me falava assim, o que Jesus quer de mim? Eu queria perguntar, Jesus, o que você quer de mim? E ele respondia, eu não quero nada, eu estou bem. Provavelmente quem quererá é você. Então, ele não quer nada, não tem essa de o que ele quer de mim, ele não quer nada, ele está bem, ele está lá em cima, feliz da vida dele, né? Quem precisa é a gente. A pergunta seria, o que eu preciso para estar bem? O que eu preciso para viver o meu maior potencial? Aí sim é onde mora missão, propósito, abundância, tudo que você pode pensar de melhor na tua vida está no teu maior potencial. Mas a pergunta que eu faço é, e se entre você e o teu potencial tiver um medo, tiver um karma, tiver uma memória, tiver alguma coisa, né? Temos que limpar. E se você passar a sua vida inteira sem saber o que é o teu maior potencial? Então essa acaba por ser uma das grandes vantagens da conexão também, que é quando a gente começa. Eu costumo sempre falar os 2 T's, né? Tempo e treino. A gente começa a ganhar uma intimidade com esse processo da conexão. Hoje em dia, como vocês viram, eu fecho uns minutinhos e já consigo conectar. Nem sempre foi assim, naturalmente, né? É uma questão de treino, é uma questão de compromisso. Eu também me comprometi a fazer isto na minha vida. Por quê? Porque não só para ajudar as pessoas, mas também para ajudar a mim. Porque eu precisava, como falei para vocês, eu vivi em piloto automático e fica difícil a gente passar uma vida toda batendo a cabeça na parede, né? Que é basicamente quando você vive só na tua dimensão mental, é o que acontece. Tá bom? Vamos agora falar com uma terapeuta portuguesa, chama Paula de Jesus. Ela é terapeuta de autocura, desculpa, uma aluna portuguesa, mas ela é terapeuta de autocura. E, como eu estava falando, me estendendo aqui, mas uma das particularidades que ela relatou é que a minha espiritualidade deixou de ser só quando meditava. Isto é, antigamente ela meditava, que é o que a maior parte das pessoas fazem, e a sua espiritualidade se resume àquele tempo da meditação.
E quando você realmente se conecta, passa a ser outra coisa. Olá, Paula. Deixa eu... Boa noite, Alex, boa noite para todos. Eu sempre fui uma pessoa muito racional, então era difícil para mim meditar. E eu comecei, e foi, digamos, a primeira grande transformação que ele fez comigo foi através da astrologia. Como eu era muito racional, eu precisava de algo mais palpável. E através da astrologia eu comecei a encontrar o caminho, eu comecei a entender, porque eu focava muito nos outros, comecei a responsabilizar-me e a entender o porquê de atrair determinadas situações e determinadas pessoas para a minha vida. E a minha vida começou a fazer sentido, mas faltava sempre ali algo. Lá está, quando nem sempre as meditações corriam bem, aquelas vezes em que corriam muito bem eu não queria descer, queria ficar eternamente lá em cima, e havia outras vezes em que a mente não parava e eu não conseguia meditar. Então a minha espiritualidade realmente resumia-se muito àqueles momentos em que eu meditava, e eu sentia realmente que faltava aqui algo. Esse algo veio realmente com a certificação da autocura. A autocura, primeiramente, mudou a minha vida totalmente, totalmente mesmo, porque através da autocura, com o compromisso com a grande luz, e também comecei-me a responsabilizar pela minha cura, não só cura física, não só mental, não só emocional, espiritual, mas a tudo a nível da minha vida. A autocura começou a fazer parte do meu dia-a-dia, a aplicar autocura na minha alimentação, na água. Se eu precisava tomar um medicamento, eu fazia autocura ao medicamento, aos meus animais, à minha casa, ao meu ambiente, ao meu dia-a-dia. A verdade é que foi realmente a grande transformação na minha vida, foi mesmo com a autocura, porque a autocura para mim não era só uma ferramenta para curar tanto a mim como curar as outras pessoas como terapeuta da autocura. Para mim a autocura é viver a espiritualidade, ou seja, é trazer, porque nós falamos muito de ir lá acima, de nos espiritualizarmos, é trazer a espiritualidade para a matéria. Eu consegui trazer essa espiritualidade que eu vivia só lá em cima para o meu dia-a-dia, para a minha vida. Isso fez toda a diferença na minha vida. Eu consigo manter a minha vibração mais elevada, claro que oscila, como todas as pessoas, nós estamos aqui na dualidade, mas fez realmente a grande diferença na minha vida, porque eu hoje em dia consigo, não digo 24 horas por dia, mas uma grande parte do tempo viver a espiritualidade através da autocura e através da grande luz, e isso foi realmente transformador. Você está falando uma coisa muito interessante que a gente não falou ainda aqui hoje, que é a criatividade. Isto é, uma das coisas que eu acho muito divertida na espiritualidade é que a gente, depois no meu caso, 21 anos, a energia ainda me surpreende. E aí eu ainda me divirto com ela. Por quê? Porque como a criatividade, não é aquela coisa de você tem que fazer aquela coisa a vida inteira e é um saco, é muito chato. Não, na realidade, uma das coisas que a grande luz traz é essa possibilidade da gente criar, da gente inventar, de cada hora ser de um jeito. E da gente. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo autocura na minha coluna, estava com dor de coluna e estava fazendo autocura, e fechei o olho, eu olhei para mim, estava com umas coisas pretas assim. E falei assim: como é que eu vou tirar essas coisas pretas de modo a que não fiquem resquícios de densidade na minha coluna? Comecei a ouvir uma coisa assim, e não entendi o que era. Que eu pedi, porque eu ainda faço outra coisa, que eu peço para eles mostrarem qual é a ferramenta que eu vou usar, né? E é sempre uma ferramenta do dia a dia, sempre uma coisa simples. Aí comecei a ouvir, e o que era? Uma chaleira. Era uma chaleira que estava fervendo, por isso fazia aquele barulho. Aí eu peguei a chaleira e falei, ué, se eu jogar, pode ser que derreta.
Aí comecei a jogar, começou a derreter, ficou limpinha, porque aquilo estava mesmo sujo, precisava de uma aguinha quente, e eu fiquei ótima. Então, essa criatividade da espiritualidade, que eu acho muito divertida, porque a gente acaba não cansando. E é isso que você estava falando, né? Fazendo os animais, de repente faz na casa, e passa a ser uma coisa divertida. Obrigada, muito obrigada, tá? Gratidão, gratidão. Até já. Vamos agora chamar a Pri. Eu falo sempre, a Pri Oliveira, eu falo sempre que eu já falei com ela em todos os lugares do mundo. Falo com ela em Brasília, falo com ela em Belo Horizonte, falo com ela na Austrália, falo em tudo quanto é lugar. Pri, você está onde agora? Me fala. Hoje eu estou no Brasil. Pri, onde que a luz transformou a tua vida? Porque os meus pais, eles são católicos e aqueles bem rígidos, assim. Então, eu não podia pensar em estudar outra religião, né? Antes de eu ter minha maioridade. E quando eu era pequena, eu lembro que eu sonhava muito com Jesus, eu tinha sonhos muito fortes com Jesus, eu via muita coisa, mas não entendia. Chegava a ponto, assim, de às vezes eu acordar e minha vista tá totalmente embaçada, eu saí pela casa tateando, até conseguir voltar a enxergar. E durante muitos anos eu não entendi o que era isso, né? E depois do trabalho que a gente fez juntas, né, nesses últimos anos, que uma vez eu meditando, Jesus começou a me contar da minha infância e do que acontecia, das coisas que eu nunca entendi. Dentre elas, as coisas que eu via, que eu achava que estava louca, e na verdade eu estava vendo mesmo o mundo espiritual. Às vezes que eu ouvia os personagens que eu tinha e eles me mandavam fazer coisas, às vezes sentar no chão, desenhar, né, um círculo, e é como se eu visse um teatro na minha cabeça, que hoje eu sei que, na verdade, eu estava revivendo uma história de dos meus personagens e dessa energia que eu trazia, né? E aí eu lembrei, né, nesse dia que Jesus estava falando comigo, que meus pais tinham me levado num médico espírita aqui perto em Brasília, e todo mundo estava de branco naquele lugar, e eu lembro que eu fui lá porque minha mãe me contou que é porque eu ficava muito doente. E aí voltei de lá dormindo. E eu tinha também costume de desmaiar em igreja. Domingo de manhã eu voltava carregada pelo meu pai na igreja. Eu lembro que em casa também, hoje eu sei que eram as incorporações, né? Então a energia vinha e eu sabia. Às vezes eu estava em casa e eu ia para minha mãe, corria para ela e falava, mãe, vou desmaiar. E desmaiava. Então eu tenho muita pouca memória da minha infância. São de coisas assim que depois Jesus veio resgatando e me dizendo. E realmente foi isso, esse médico, quando os meus pais me levaram lá, dizendo que era por uma questão de saúde física, ele fechou o meu canal. E aí eu comecei a ter problemas sérios de saúde, onde eu tive que fazer cirurgia nas amígdalas quando era pequena, e vivia todo mês gripada, doente. Hoje, né, depois que a gente começou a fazer esse trabalho, que eu fiz as consultas individuais com você, eu comecei a ter entendimento da história da minha energia, como você sempre falou, né, que isso é uma coisa fantástica. Eu consigo olhar para as pessoas que estão ao meu redor e ver quais as ligações que a gente tem de vidas passadas, né? O que a gente veio resolver, principalmente mais forte na minha família. E quando a gente começou esse processo mais a fundo das consultas e de meditar também, que eu te conheci lá em 2017, Jesus foi me falando muitas coisas. Eu saí de um casamento que já não estava bem, né? E quando eu saí desse relacionamento, ele me falou para fazer uma viagem, que foi quando eu fui para a Austrália, fiquei 2 anos lá, e lá foi um processo muito intenso de ser teleguiada mesmo por ele, né? Então, ele me falava para fazer as coisas, ia em alguns lugares, meditar, conheci pessoas, fiz amizades, assim, fantásticas, que hoje eu sei também que são relacionamentos de vidas passadas, né? Então, assim, o que mudou muito forte para mim foi essa questão de entender a minha história energética, entender os personagens que eu trazia, conseguir limpar eles e acessar a minha alma, né? Como você falou um pouco antes, que a alma quer coisas e não são coisas chatas, né? É tipo isso, viajar, é você voltar a fazer coisas que te dão aquela emoção, dançar, desenvolver habilidades novas, né? Eu falo que hoje, se eu tivesse 10 vidas, seria pouco para viver tudo que a minha alma tem vontade e necessidade de viver, né? Então, isso que eu sinto que mudou, esse bloqueio emocional que saiu. Hoje eu sinto as coisas, antes eu vivia, né, no automático, eu não sentia, eu vivia, eu passava pela vida empurrada, né? E as coisas iam acontecendo, os problemas vinham para quebrar esse bloqueio, e cada vez um problema maior, porque eu não me entregava, eu não tinha aprendido a me render. As religiões, na verdade, trouxeram bloqueios e não soluções.
Tem uma coisa que você fala que eu gosto muito, que acho muito legal. E é legal pontuar isso, que é entender a história da minha energia. O que me aconteceu? Por que eu cheguei aqui? Por que eu cheguei aos lugares mais difíceis? Outro dia, vou fazer uma janela aqui para dizer uma coisa que eu não vou resistir de dizer. Eu sigo um bonequinho no Instagram e outro dia ela teve muita graça, ela falou assim, eu já fui no fundo do poço tantas vezes nesta vida que provavelmente na vida passada eu fui um balde. Então, se a gente quer parar de ser balde, o ideal é a gente aprender, entender a história da nossa energia para parar de fazer os erros antigos e começar a fazer novos erros, né? Porque é nos erros que a gente aprende, mas não vale a pena ficar fazendo os mesmos erros de sempre. E agora eu vou chamar a minha Cleuzinha. A Cleo é terapeuta do meu projeto faz 21 anos. Talvez seja a pessoa mais antiga que está com a gente e que continua com a gente. Eu conheci ela quando ela tinha, acho que 19 anos. Você estava fazendo não sei o quê, porque ela não veio como terapeuta, né? Ela veio como, não sei, veio como staff normal. E eu lembro, ela tinha acabado de chegar, eu estava fazendo uma limpeza espiritual e, de repente, eu vejo ela fazendo uma limpeza espiritual em alguém. Falei, como assim? Eu não conheço aquela menina. Que ela tá? Ela está aqui já fazendo uma limpeza espiritual. A verdade é que eu não entendi muito bem o que era, mas um tempo depois ela se tornou terapeuta do projeto e hoje é a terapeuta mais antiga que a gente tem. Não, essa eu tenho que falar, Cléo. Essa eu tenho que falar. Quando ela começou a dar consultas, ela tinha que dar uma consulta de 1 hora. E as consultas da Cléo demoravam 2 horas e meia. Você já vai falar mal de mim? Você já... As consultas dela demoravam 2 horas e meia. E aí as pessoas ficavam esperando, aquilo encavalitava, era um caos. E eu fui a pessoa escolhida por ir conversar com a Cléo. Cléo, você não pode dar consultas de 2 horas e meia. E ela falava, mas eu não posso fazer com menos, não tem como fazer. E eu comecei a investigar como é que uma limpeza espiritual demorava 2 horas e meia. Descobri. Então, você sabe o que era? A Cléo, ela é tão mediúnica, tem o canal tão aberto, que ela, quando fazia uma limpeza e via uma vida passada da pessoa, ela ficava falando com a pessoa sobre a cor da lista, da cortina, da sala, da vida passada. Mas eu posso explicar. Não precisa. Para o que você precisa falar para a pessoa, você não precisa falar qual é a cor da cortina. Você tem que falar da emoção, você tem que falar de outras coisas. E ela, tá bom. Onde é que... Bora lá. Também olha, Alexandra... Você começar a explicar onde... É uma pergunta que puxa, né? Que puxa por aqui pelo coração, porque é uma pergunta da qual eu gosto muito de responder, né? Onde é que a grande luz mudou a minha vida? No significado que trouxe para a minha vida e no efeito desse significado. Principalmente é isso, sabe? O significado que trouxe para a minha vida em tudo aquilo que eu vivo, principalmente nas coisas que eram muito difíceis, no sentir, no me fazer sentir que eu tenho um lugar onde eu me encaixo aqui. Mas não é só o encaixar aqui nesse mundo, onde as coisas, durante algum tempo no meu caminho, foram muito difíceis, e eu compreender que elas encaixavam na minha história e que eu encaixava-me nelas, mas eu sentia que eu encaixo-me para além desse mundo, eu encaixo-me no universo, ou seja, que eu pertenço, que eu faço parte, tanto de tudo aquilo que acontecia aqui, tudo aquilo que acontecia aqui também fazia parte de mim, e que tudo estava relacionado comigo, que nada era o acaso. Então, que havia um significado para tudo, e esse significado deixava um efeito, lançava um efeito maravilhoso no meu sentir, que era a paz. Então, essa transformação de significado e o efeito desse significado foi aquilo que a grande luz trouxe e acrescentou no meu caminho, e depois todos os benefícios, todas as sensações de vibração e depois a facilidade que a vida se torna a partir daí. Porque eu acredito que a partir daí, do significado e o efeito emocional que esse significado trouxe, que é a paz,
eu passei a entender que a vida, ela afinal era fácil. Eu antes é que achava que tudo era muito difícil. Depois disso, eu percebi que a vida, ela não é difícil. A vida é fácil. A vida tornou-se fácil. As coisas acontecem muito mais sozinhas, sem a minha intervenção. Ou seja, eu passei a gerir as coisas, passei a me relacionar com as coisas e não lutar para que tudo acontecesse. Ou seja, as coisas acontecem. E eu, então, me relaciono com as coisas. Já não é aquela correria, aquela luta para que tudo possa acontecer. Não, as coisas acontecem. Então, eu me relaciono com as coisas. Do que proativa em relação ao que ela quer da vida, né? Tipo assim, quando você está conectada, a vida começa a trazer coisas, porque como você está conectada, vem o que é para você, e você fica reativa ao que a vida traz. Quando a pessoa não está conectada, ela fica proativa, porque ela acha que tem que correr atrás de coisas, sem saber que essas coisas não são para ela. Há um redimensionamento tremendo, e esse redimensionamento parece que te encaminha ali para um lugar tranquilo, onde tudo acontece de uma forma muito mais tranquila também. Então, essa tranquilidade, essa facilidade, essa compreensão de que mesmo aquilo que é desafiante para você, chega retirando, sim, coisas que te desafiam, mas essas coisas revelam, de alguma maneira, fantasmas que estão guardados em alguma gaveta escondida no teu interior. Então, quando você tem essa perspectiva de que aquilo está retirando algo teu, mesmo que esteja acontecendo à tua frente, aquilo dá-te uma noção de que estás a ganhar alguma coisa com aquele desafio. E ter ganhado essa noção de que mesmo no desafio eu estou ganhando algo, mesmo que aquilo esteja a me levar a algo, eu estou ganhando algo. Ao ser retirado de mim algo que está difícil, isso me pacifica muito como as coisas e me dá a capacidade de gerir mesmo conflitos de uma forma muito mais fácil para mim, a nível da solução, a nível dos relacionamentos, a nível da comunicação. Então, as coisas ficam mais fáceis, ficaram mais fáceis para mim, para minha pessoa. Para mim ficou muito mais fácil. E isso foi a grande luz que me trouxe. Porque era mais fácil para mim antes lutar. Era muito mais fácil para mim antes lutar. As pessoas que se comprometem, e que, inclusive, a Paula de Jesus também falou isso no depoimento dela, não aqui, mas já tinha falado, que assim, eu rejuvenesci, as pessoas falam que eu estou mais nova. Todo mundo que realmente se compromete com a grande luz, eu noto que vira uma espécie de Benjamin Button. São pessoas que, quando são novas, estão muito pesadas e vão ficando mais leves consoante vão ficando mais velhas. Por quê? Porque vão ganhando ensinamentos para viver a vida de uma forma mais... Como você falou, a vida se torna mais fácil. Não que ela se torne mais fácil, mas a gente olha para ela de outro jeito e realmente a gente consegue relevar. Como tem uma frase que Jesus fala que é linda, que é: as coisas não têm importância nenhuma. E quando ele fala isso, parece que sai peso e a gente consegue olhar para as coisas de outra maneira. Cleuzinha, obrigada. E agora vamos falar com a nossa última entrevistada. Ela está na Suíça, é a Rosa Valido, ela é terapeuta de autocura. E uma das coisas que ela chamou a atenção quando eu perguntei qual foi a maior transformação que a luz te deu, ela fala da tribo, ela fala da comunidade, ela fala das pessoas que ela conheceu nesse percurso espiritual. Porque, na realidade, e é verdade, né? A gente, quando vibra pelo cérebro, a gente conhece pessoas na dimensão mental. Quando a gente vem para a emoção, para a energia, a gente começa a atrair outro tipo de pessoas. Olá, Rosa. Como é que a luz te transformou? Há muito tempo que eu sigo a Alex, desde 2009, mas várias vezes recorri aos seus ensinamentos para me salvar. Dizendo assim, eu tive um tumor no acústico e depois do tumor é que eu conheci a Alex, porque eu depois estava muito
sensível, com muitos medos, fiquei muito debilitada. E aí uma colega minha levou-me à Alex, fizemos os cursos e desde aí eu tenho que estar sempre a seguir a Alex, a fazer até agora a certificação, fiz vários cursos. E sou terapeuta da autocura, fiz a certificação. E aí houve uma grande transformação, porque eu achava que a minha vida já estava toda arrumadinha, tudo orientado, e afinal havia muita coisa para resolver que não estava resolvida. Estava tudo orientado, é muito bom, né? O pessoal pensa que... Era ótimo. Desculpa te interromper, mas tem uma coisa que Jesus fala que é muito legal. Quando eu estou assim, meio... assim, mas como é que eu vou resolver isso? Eu ainda não aprendi isso, eu preciso aprender, porque a minha purificação Úrsula, que é o meu personagem, é bem exigente. E ele ri e fala assim, você tem o resto da vida para aprender isso. Você tem o resto das vidas para aprender isso. Isto é, a coisa não fica orientada assim tão facilmente. E então, a certificação da autocura... é mesmo uma tribo, foi uma tribo que ficou, nós somos ali muito unidas, nós ajudamos-nos mutuamente, depois temos os nossos subgrupos, em que acho que a gente nos vamos conectando mais umas com as outras e aí sim tem sido magnífico, tem sido fascinante, as trocas, as partilhas, as ajudas, tem sido completamente transformador, completamente. Que maravilha, que bom. Fico mesmo muito feliz. Estou muito grata a todas nós por estarmos aqui e por termos feito a certificação, por nos ajudarmos tanto, tem sido excelente. Pessoas maravilhosas. Quando a certificação começou, eu estava preocupada com a competição que vocês poderiam ter, porque não era essa a ideia. Mas não precisou, a gente não precisou fazer nada. Vocês se abraçaram, se acolheram de uma forma muito incrível. A luz fez com que isso acontecesse. Exatamente. E agora a gente está com a segunda turma de certificação e está acontecendo exatamente a mesma coisa. Parece que as pessoas... Tal história, né? As pessoas começam a se transformar e começam a entender que não faz sentido lutar. Não, é mesmo entregar e viver um dia de cada vez, acho que é o mais importante. E quando estamos juntas, quando a gente vive aqueles momentos intensamente, quando nos encontramos, tem sido extraordinário. Extraordinário, sem palavras, sem palavras. O ano passado, a gente fez os 20 anos de conexão e foram muitas da primeira turma. E aí houve uma pessoa que estava conversando comigo e falou assim, nossa, a sua comunidade é muito unida, né? Elas são muito amigas. Olha o barulho que elas estão fazendo, dançando, tudo. Eu falei, é a primeira vez que elas estão se vendo ao vivo. O quê? É a primeira vez que... Parecia, é a mesma coisa há 1000 anos que não te via, né? Foi uma loucura. Tal e qual. Foi incrível, foi mesmo. Rosa, obrigada. O que eu quero falar com vocês agora é o seguinte. Eu gostava de fazer uma sugestão. Porque eu sei que nesse minuto deve estar muita gente pensando, e aí? Como é que eu faço essa conexão? Como é que eu mudo a minha vida? Como é que eu consigo, daqui a um tempinho, estar como essas pessoas estão? Então, eu resolvi te trazer uma sugestão, tá? No nosso projeto, a cereja no topo do bolo é o ensinamento de como conectar com Jesus. E então, ele ouviu uma altura, já há muito tempo atrás, que ele falou, escreve que eu vou ditar um passo a passo para conectar comigo. A maior parte das pessoas hoje procura direcionamento, procura conselhos, procuram até transformar a vida nas coisas que eu ensino, nos meus livros, nas minhas aulas, ou até nos livros e nas aulas de outras pessoas. E não estou falando que vocês fazem isso, porque vocês são pessoas iluminadas, por isso é óbvio que vocês não fazem isso. Mas tem muita gente que faz, né? O que acontece? É óbvio que você procurar uma pessoa que conecta é maravilhoso, principalmente uma pessoa que conecta direto na fonte. Mas não seria muito mais interessante essa energia toda, esse amor todo e essa comunicação com resposta ser diretamente para a tua vida, diretamente para você? Porque pensa comigo, isso é uma coisa que ele ensina muito. Na era de peixes, na era passada,
havia algo, e por isso as religiões floresceram tanto, havia algumas verdades que serviam para todo mundo. Então você ia na igreja, falava com o padre falava o que tinha que fazer e você só tinha que obedecer. Chegava em casa, obedecia, não podia pecar, não podia isso, não podia aquilo, tudo bem, a gente faz. Só que agora, nessa mudança de era, já não funciona assim. A mudança de era é muito mais exigente nesse sentido, porque você não adianta você obedecer, você vai ter que escolher. Por que hoje em dia, pensa comigo também, por que hoje em dia tem tanta gente diferente? Cada vez mais diferente. Ser diferente hoje está na moda, é ou não é? Porque antigamente você tinha que ser igual ao rebanho. Hoje em dia, a nova era pede para você ser quem você é e pagar o preço. Só que para você ser quem você é, você tem que fazer escolhas mediante quem você é e não mediante o que escolhem para você. Você entende? Isto é, na próxima era, não vai mais adiantar ir nas religiões, pegar as verdadezinhas encaixotadas e colocar na vida, porque não vai mais funcionar. O que está sendo pedido para a gente, e astrologicamente é verdade, Aquário, né, o signo de Aquário, é a era de Aquário, é regido por Urano. Urano é o planeta da identidade, da liberdade para ser quem se é e pagar o preço. Então, se o regente é você ter que ser quem você é, não dá mais para ficar ouvindo e fazendo o que os outros querem. Nem mamãe, nem papai, nem padre, nem ninguém. Você entende? Então, o que acontece? Quando a gente começa a entender e até a ver, né, esses testemunhos, esses depoimentos das pessoas que estão tão felizes, porque na realidade elas só estão conseguindo ser quem elas são. Foi só isso que mudou. Só tudo isso que mudou, né? Por isso, se você que eu sei que você foi, criado por pessoas da Era de Peixes, nasceu na Era de Peixes, na Era passada, naturalmente você aprendeu que não é merecedor de falar com Jesus, que acha que não consegue, ou acha, por exemplo, que precisa ser iluminado para falar com ele. Tem uma coisa que eu respondo sempre quando me falam assim, você não pode... Tem gente que ainda fala isso, né? Não fala já. Depois de 21 anos não fala, mas fala no início. Fala assim, você não pode falar com Jesus porque não se pode falar com Jesus. Jesus é muito elevado, não tem como falar com ele, não tem como comunicar. A minha resposta é, como é que você sabe? Ele falou com você isso? Ele te contou? É porque se ele não contou, você não pode saber. Se ele contou, é possível falar porque você falou. Então não tem como você saber. É a experiência de cada um. A grande transformação ocorre na gente. A gente olha para tudo de forma diferente. E a gente passa a emanar uma energia diferente. E como o universo é um eco, ele passa a trazer as bênçãos. O que é a bênção? A bênção é o universo falando, você está fazendo bem. Quando a gente começa a emanar a nossa energia original, uma energia mais elevada, uma energia mais pura, mais refinada, o universo começa a falar e começa a trazer as bênçãos. Então, por isso é que a vida muda. A vida muda porque você muda. Mas para isso, a conexão é muito importante. Eu sou astróloga kármica, aliás, foi a primeira... Até achei engraçado a Paula Jesus falar, porque eu era muito mental, fui estudar astrologia. Eu também, não é? Depois é que passei para a meditação. No mapa astral das pessoas, todo mundo tem Netuno no mapa. E o Netuno é a chamada para a conexão. E aí eu pergunto, se todo mundo tem Netuno no mapa, por que todo mundo não conecta? Por que todo mundo não faz a conexão? Por que todo mundo não comunica? Porque as próprias pessoas deixam que o ego entre e faça um obstáculo. Por isso, o que a gente tem que fazer? Retirar os obstáculos. E esse programa Contact é exatamente o passo a passo para retirar os obstáculos que a gente mesmo coloca. Nós, para poder conectar com muita eficácia, nós precisamos de CTT. TT, os dois T você já conhece, tempo e treino. Mas falta o C. E o C é conhecimento. É aprender como é que se faz. Durante 21 anos,
eu fui aprendendo, eu recebia em bruto, sintetizava, treinava, depois voltava lá, depois ele ensinava, depois eu voltava a treinar, depois funcionava, depois outras coisas não funcionavam para mim. Ele ia lá, mudava, eu fazia de novo, até que a gente encontrou um lugar de grande eficácia para poder entregar a uma pessoa que nunca tentou, nunca conseguiu, nunca, às vezes até nem nunca meditou. Eu gostava até de ter falado com o Felipe, porque ele nunca tinha feito nada e de repente fez o contact. Então, esse formato que facilita para que você consiga fazer a sua conexão. É possível ter conexão, comunicação com a luz de Jesus, de várias formas, mas esta, do programa Contact, é a mais eficaz que eu conheço. Então, esse programa Contact, ele funciona assim. Primeiro de tudo é o Contact Day. Contact Day é um dia inteiro comigo, ao vivo, em que eu passo eu passo o sábado inteiro. A gente medita, a gente conversa, a gente faz mantra, a gente faz imensa coisa durante um dia inteiro, das 10 da manhã às 5 da tarde no Brasil, depois faz o fuso para Portugal. E isso é o start, é o início da tua conexão. Depois disso, você vai passar 21 dias recebendo aulas de 2 em 2 dias para se preparar para o seu próprio contact. E depois de 3 semanas, que são 21 dias, você vai fazer o seu próprio contact, porque eu vou entrar ao vivo de novo. Então, aqui é o Contact Day, que é um dia inteiro, 3 semanas depois eu vou entrar ao vivo para ditar a meditação para você conectar com Jesus, com a grande luz e você iniciar o seu processo de grande transformação. Tá bom? Resumindo, a minha equipe vai colocar agora aí no chat um link, sem compromisso absolutamente nenhum. É um formulário, eu quero conhecer mais de você, porque eu acho que só faz sentido fazer o contact se a pessoa estiver pronta, energeticamente pronta. Então você vai responder e depois a gente vai ver se você está pronto, se faz sentido e a gente vai contatar com você. Contatar? Não. A gente vai falar com você para vocês conversarem. Eu vou pedir para a minha equipe falar com você. Tá bom? Resumindo, se você quiser fazer o contact como tanta gente já fez, preencha o formulário, não tem compromisso nenhum. Lá está mais detalhado como é o programa, lá está mais detalhado o que vai acontecer, como é que esse programa de contato com Jesus funciona e, sabe, a gente se vê do outro lado. Tá bom? Eu queria só terminar este encontro com 2 coisas. Com o bolo, que infelizmente a tecnologia ainda não avançou, se você não vai conseguir, eu não vou conseguir te dar o bolo, tenho pena, vou comer sozinha, eu e o pessoal que está aqui. Mas antes disso, eu queria ler uma mensagem do livro do amor. O livro do amor é o último livro, que ele é um livro de... A pessoa faz uma pergunta e o livro responde. Eu tenho o livro da luz, que a pessoa faz uma pergunta, o livro responde em todas as áreas, e aqui é só sobre relacionamentos. O céu hoje está em festa. Tocam os sinos, trombetas, tocam sons flamejantes. E isso tudo só porque tu decidiste escolher. Escolher-te a ti própria em detrimento de qualquer outra coisa. Aceitaste abrir mão do que te prendia, do que te vinculava a uma única frequência vibratória. E assim, te preparaste para acolher as possibilidades que o teu caminho apresenta. Sei que não foi fácil. Sei que ainda não é fácil às vezes. Mas sabes para onde vais e com a tua escolha iluminas os caminhos de várias outras pessoas. Porque és uma inspiração para elas. Porque elas olham para ti e acreditam que é possível viver em luz, pela luz e para a luz. Porque sabes que a luz és tu. Jesus. Muito obrigada por tudo, por esses 20 anos, por este
este encontro e até sempre. Agora a gente vai comer o nosso bolo. Você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, dia de festa, cantam as nossas almas, a menina, uma salva de palmas. Obrigada!